Dr. João Luís Soares, o facto de estarmos a falar da possibilidade de um tribunal de júri pode também justificar aqui o Ministério Público ter um caso aparentemente fraco, porque não há produção de prova, não há corpo e o principal suspeito está em silêncio desde o início. É possível que sim. Eu diria que neste caso aquilo que temos até agora são informações que, enfim, são circunstanciais, não existe um link direto com aquilo que é a atividade, a atividade criminosa do suspeito e, como tal, nestas situações em que a investigação não consegue fazer essa recolha de patamares fortes a nível de prova, para além destes circunstancialismos, coloca sempre alguma pressão sobre as equipas de investigação e, obviamente, sobre o Ministério Público enquanto entidade de investigação. Aquilo que acontece é que nós, e digo nós, no mundo jurídico não temos muito a tradição cá em Portugal de termos tribunais de júri, podem ser enfim, pedidos pelo Ministério Público, pelo arguido, pelo assistente, mas neste caso foi pedido pelo próprio Ministério Público, o que indicia que existe uma vontade do Ministério Público em colocar este processo, em colocar esta prova, fraca ou forte, e pensamos que será mais marcada por algumas fragilidades, à consideração não só dos três juízes, sim, não só dos três juízes, mas também dos 4 jurados que são cooptados como se fosse um dever cívico, portanto, no meio da população geral. E que, naturalmente, independentemente da forma como são escolhidos, já terão feito a sua opinião, tendo em conta aquilo que vamos ouvindo ao longo destes meses na comunicação social. Claro que sim. Aquilo que acontece é que, no caso dessas pessoas que são cooptadas, vão desempenhar um dever cívico, mas não podem estar à margem daquilo que foi o desenvolvimento mediático deste caso, com muita cobertura por parte, obviamente, dos órgãos de comunicação social, mas também com uma aura de mistério, de falta de provas, de falta de entendimento, o que acaba por, obviamente, também sublinhar o interesse dessas próprias pessoas no acompanhamento deste tipo de situações. Um primeiro problema será que estas pessoas não têm informação jurídica, portanto podem não ter essa sensibilidade jurídica e, como tal, a análise que vão fazer de um caso, ou deste caso em específico, parte sempre daquilo que é o seu apor de convicções pessoais, daquilo que foram adquirindo também através dos órgãos de comunicação social. E, portanto, é mais emocional do que racional. Muito mais emocional do que propriamente uma análise fria, racional ou objetiva. E, como tal, o posicionamento que vão ter é um posicionamento já, por uma palavra, contaminado, no sentido em que tem já uma série de preconceitos, ou pelo menos de análise prévia da situação, e será muito difícil para qualquer jurado desligar-se de todas essas informações. Nesse sentido, poderá ser, obviamente, aqui um posicionamento do Ministério Público de dar mais força àquilo que é esse lado mais emocional e menos racional, uma vez que, no lado racional, temos então alguma fragilidade aparente de recolha de prova. Pode ser, obviamente, com esse contexto, sem corpo, sem provas que não são apenas periciais, esta estratégia da defesa de Fernando Valente é a mais correta? Não colabora com a Justiça, é certo, isso pode prejudicá-lo depois em tribunal, mas sem qualquer prova contra si, o silêncio é a melhor arma de defesa? O direito ao silêncio é uma prerrogativa que tem até consideração constitucional e, portanto, tudo aquilo que, neste caso, um arguido não disser ou não colaborar com a Justiça para a sua própria autoincriminação, não pode ser usado contra si em sede de audiência de julgamento. Agora, nós sabemos que isso é num plano teórico, depois, na prática, se temos um arguido que não colabora, que não fornece informações, obviamente que isso também faz crescer no tribunal uma convicção que estará, de certa forma, ou de alguma forma, ou com alguma extensão envolvido. Parece-me que é uma prática jurídica, uma estratégia jurídica acertada. Se efetivamente existe algum compromisso ou algum comprometimento desse arguido nesta situação, não havendo recolha de provas por parte dos órgãos de polícia criminal, a melhor estratégia é também não fornecer qualquer prova adicional ou qualquer informação adicional. Aqui entram em debate e entram em aplicação aquilo que são os princípios também de indubio pro reo e, portanto, se não for encontrado nenhum meio de prova direto que faça um link direto à atuação daquele arguido, tudo o que temos até agora, pelas informações que são públicas, são provas, informações muito circunstanciais e que, na minha opinião, não permitem ainda fazer o preenchimento da responsabilidade criminal do arguido em causa. É uma estratégia de jogar à defesa e tentar controlar o ritmo da própria investigação e tentar perceber o que é que a investigação está ou não a recolher. Agora, só na audiência de julgamento, obviamente, é que nós vamos fazer o confronto dessa prova e que vamos perceber efetivamente quais foram os passos dados pela acusação e, no outro polo, aquilo que podem ser os mecanismos de defesa por parte deste arguido. Mas a verdade é que, doutor, estamos a falar de um caso em que este homem está indiciado por homicídio, profanação de cadáver e também aborto, o que significa que não estamos a falar, mesmo na ótica das autoridades, de um desaparecimento. Sabemos que Mónica Silva estará, pelo menos na ótica do entendimento da PJ, morta.
Sim, esse é o ponto principal. A partir do momento, veja que é pedido também o Tribunal do Júri, o Tribunal do Júri só pode ser solicitado em casos em que a pena máxima seja superior a 8 anos. Portanto, estamos a falar de criminalidade muito grave, no espectro mais grave daquilo que são o nosso catálogo de crimes no Código de Processo Penal português. Nunca, em momento algum, a PJ veio a campo e o Ministério Público veio a campo tratar este caso como um simples desaparecimento. E como tal, a partir desse momento, tem que haver um substrato mínimo a nível probatório que esteja a permitir, a justificar que o Ministério Público e a própria Polícia Judiciária e os próprios órgãos de polícia criminal considerem isto como um homicídio, um caso de profanação de cadáver, um caso de aborto agravado e não como um simples desaparecimento. Esse caso de simples desaparecimento nunca esteve, no meu entender, em cima da mesa, a não ser naquelas primeiras horas de investigação em que, obviamente, todos os cenários são plausíveis. Estavam em abertos. Obrigada, Dr. João Luz Soares, por este comentário.